Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem de toda a criação feita por Deus e todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas, que juntos com a verdadeira ciência, com a arqueologia e com a história antiga da humanidade, tudo isso junto forma uma coluna ou um conjunto da firmeza, da verdade, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso último vídeo de estudo de toda a criação feita por Deus, mais especificamente no livro de Jó, o amigo de Jó chamado Elifaz ser o primeiro a responder o grande desabafo de Jó, que julgava inocência de sua parte e sinceridade de coração. O escritor do livro de Jó nos conta que foi Elifaz, o temanita, o primeiro a responder ao desabafo de Jó, dizendo assim: se todos nós, Jó, tivéssemos a intenção de te responder, tu ficarias enfadado com isso? Pode até ser que sim, mas não podemos segurar as palavras e temos que falar. E eu, Elifaz, digo para você, Jó, você ensinou a tantos sobre a vida, sobre as coisas de Deus, a tantas pessoas antes de acontecer essa tragédia contigo? Você fortaleceu aqueles que tinham as mãos fracas, dando moral e segurança a eles. As tuas palavras, Jó, fizeram com que aquelas pessoas que estavam quase andando em caminhos errados se consertassem e passassem a andar por caminhos corretos. E também, aqueles que tinham os joelhos cansados demais, ouvindo as tuas palavras, tiveram novas forças e novos ânimos. Só que agora, Jó, quando finalmente acontecem esses problemas contigo, e é a tua vez de precisar ser fortalecido e ajudado, tu fica todo desanimado, querendo logo morrer e declarando que é completamente inocente. Quando tu finalmente sentes a dor, tu fica logo perturbado. Se é verdade, Jó, que o teu temor de Deus é a tua confiança e a tua esperança, a integridade dos teus caminhos, então nada impede agora de você se lembrar que nenhum inocente jamais pereceu e nenhum sincero jamais foi destruído. Pelo que eu sei, Jó, e tenho visto por aí, aqueles que fazem males recebem também em troca o que é mal. A gente colhe aquilo que planta. Com o sopro de Deus perecem aqueles que fazem coisas ruins, porque a voz de Deus é como o rugido de um leão. Uma coisa me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam e chegaram até esta coisa. Elifaz, digo que foi em pensamentos vindos de visões que eu tive à noite, exatamente de madrugada, quando cai o sono sobre todos os homens mortais. Foi nessa penumbra da noite que o espanto do tremor veio sobre mim, pois um espírito passou por diante de mim. Esse espírito passou por mim e eu não conheci, e nem vi o seu rosto, mas o espírito, finalmente parou diante de mim. E mesmo sem eu conhecer quem ele era, lá estava o seu vulto na minha frente. Houve um grande silêncio e eu pude ouvir uma voz forte que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Como esse mesmo Deus poderia acreditar, Jó, no homem, alegando inocência, que mora em casa de lodo aqui embaixo, cujo principal material de fabricação deste homem está no pó da terra, do barro? E todos eles, esses homens, morrem, mas sem sabedoria, porque somente Deus é quem detém todo o saber e poder. E assim termina, irmãos, a resposta de Elifaz para Jó, diante da declaração e desabafo de Jó anteriormente, de que ele era inocente de tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida. Então vemos aqui, irmãos, de forma categórica e deslumbrante, Elifaz, o temamita, falar verdades assombrosas do ser humano e da vida. Ele fala da justiça de Deus perfeita, que cada um colhe o que planta. Vemos Elifaz dizer que a vida mostra que jamais uma pessoa justa é destruída e que jamais perece um homem de fé e bondade. Ou seja, ele pode até morrer materialmente falando aqui, que é normal, todos têm que morrer, mas jamais perecerá ao ponto de ir para o inferno, de passar uma eternidade sem Deus. Não, jamais o justo passará por isso. Mas os ímpios sim.
Ele diz que Jó, irmãos, ajudou tanta gente, fortaleceu tantas pessoas em sua vida, levantou os cansados, deu ajuda aos necessitados. Mas ele alerta Jó para uma coisa, que o próprio Jó tinha que abrir os olhos, porque ele, Jó, não era infalível. Ou seja, Elifaz quer dizer que se Jó também teve uma queda agora, por alguma falha ou pecado que está escondido, deveria ser humilde para aceitar a ajuda, o conselho dos outros, também pedir perdão a Deus para se restaurar. Seria o homem mais justo do que Deus? Disse Elifaz. Essa foi a grande pergunta verdadeira de Elifaz. Palavras impressionantes e irrefutáveis. O grande problema é que isso deve ser falado a alguém que está em erro, está com pecados escondidos e não quer confessar. E mesmo assim alega que é inocente e não fez nada demais. O que não é o caso e o problema de Jó nesse momento. As palavras de Elifaz são verdadeiras, mas para a pessoa errada. Essas verdades não podem ser aplicadas a Jó, porque Jó está limpo, ele não pecou contra Deus mesmo. Jó está sendo testado e provado por Deus. Só que o homem natural, como é o caso de Elifaz, o temamita, não entende as coisas que ocorrem espiritualmente, porque elas se discernem espiritualmente. Ele julga as coisas pelo que ele vê com seus olhos, que é a situação de Jó, miserável agora. Todo acabado, sem dinheiro, sem nada, pobre e com muita doença. Era o que eles estavam vendo naturalmente o homem julgando ali. Elifaz, por não saber isso e não ver com os olhos espirituais, que aquilo era uma prova que Jó estava passando, e vendo que Jó declarava inocência, colocando a culpa no dia em que ele nasceu, Elifaz o temamita diz que Jó deve reconhecer seu pecado e ser humilde para reconhecer seus erros. Ou seja, a única certeza aqui, irmãos, é a sinceridade e a consciência limpa do nosso irmão Jó. Observemos nisso a primeira tentativa de Elifaz de falar para Jó que as coisas não acontecem por acaso, que tudo tem suas consequências e que ninguém é punido injustamente. Eles acham que Jó está sendo punido e não testado. Já por outro lado, nosso irmão Jó estava consciente e totalmente certo que não havia cometido pecado nenhum. Mas o problema era que as coisas que estavam acontecendo com ele naquele momento reprovava aquele pedido que ele estava tendo de inocência. Era de uma forma que acontecia com pessoas que estavam em pecado aquilo que estava acontecendo com ele. E ele não tinha como provar isso ao contrário, porque não sabiam do teste de Deus, da prova de Deus. E isso acabava com Jó, irmãos. Por isso ele fez o desabafo. Os irmãos percebem como os tempos e estações mudam as regras e os relacionamentos de Deus com os homens? Por isso é imprescindível para nós, irmãos, sermos inteligentes para podermos entender as regras de Deus, como Ele estabelece para cada período. É Deus quem estabelece as regras, e não como eu penso, ou imagino, ou como deveria ser. Do tempo de Jó, o justo era abençoado e protegido com ressalvas para uma ou outra vez em que Deus testasse ele. Mas o certo era esse, Deus abençoar o justo, e ele financeiramente crescer. Mas o certo era ser abençoado. E hoje? Como é essa situação das regras de Deus? Nós não estamos no tempo da lei de Moisés. Não estamos num período patriarcal que é o de Jó agora. Estamos no período da graça, ou período da igreja. É isso que precisamos entender. Com o advento de Jesus Cristo e os novos ensinamentos estabelecidos por Jesus Cristo, as estações dos tempos mudam de agir e pensar. Maneira de distribuir justiça e de fazer bondades e obras boas foi ensinado exclusivamente por Jesus Cristo e nenhum outro mais. Jesus Cristo, irmãos, interferiu de maneira poderosa em tudo e em todos. Ele muda o curso da história e da natureza. Hoje, irmãos, o justo passa tantas injustiças e desabores da vida. Mas vocês têm que entender que o justo, que é seguidor fiel de Jesus Cristo, sofre a injustiça para não criar problemas com ninguém. Ele tem direito até. Tem tudo bem. Mas ele não liga para esse direito, porque ele sabe que vai lutar pelas coisas de Satanás. O mundo jaz no maligno, não dorme com o maligno. As coisas, as injustiças, o dinheiro e a fama aí no mundo, está tudo com o maligno. Ele controla isso. Para que lutar por isso? Para que ser rico, como disse o apóstolo Paulo? Quem tem esse desejo cai em laços.
perniciosos levantados pelo próprio... Aqueles que desejam ser ricos caem em laços e desejos perniciosos invocados por Satanás e terminam se destruindo. Então, o justo, ele evita para não ter problemas maiores. Ele abre mão do seu direito. Ele deixa que os outros ganhem mesmo. Não está nem aí. Ele, estando, mesmo que esteja certo e com direito, ele prefere sempre perder para ganhar a confiança e o respeito daquela pessoa. Quanto às perdas materiais, ele não está nem aí para isso. O que vale é o coração puro e a mente tranquila. Os verdadeiros seguidores não são obrigados a receber recompensa aqui, não. Quantos em todos os tempos foram mortos injustamente sem cometer erros? Mas Jesus Cristo disse a eles: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Escrito no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 6. Há tantos com fome e sede de justiça, como sempre o próprio Jesus Cristo. Como disse o próprio Jesus Cristo, mas eles seriam fartos, eles receberão a justiça. Mas quando? Aí que está a questão. Pode ser no mesmo dia, pode ser depois de anos, ou pode nem acontecer nessa vida. E vocês sabem por quê? Porque o justo viverá da fé e não da recompensa, e não do que vê, e não do que possui, e não porque quer justiça de todo jeito. Mas o verdadeiro justo, ele viverá exclusivamente da fé em Deus. E se por acaso ele recuar ou fraquejar na fé em Deus, o próprio Deus diz que não tem prazer nessa pessoa. Ou seja, Deus tem prazer quando você é injustiçado e não revida. Deixa para lá. Deus sente prazer nisso, porque vê que você é como ele, que poderia destruir a humanidade toda com muita justiça pelo que eles fizeram. Mas em vez disso, salvou, morrendo na cruz do Calvário, injustamente, sem ter cometido nada. Agora, se você recuar da fé e você desistir de praticar os ensinamentos de Jesus Cristo, nesse caso, a alma de Deus não tem prazer em você. Isso está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10, e versículos 38. Então, irmãos, hoje, vamos voltar à continuação das palavras de Elifaz para Jó, na tentativa de que Jó confesse alguma coisa errada ao pecado, porque não terminou naquelas palavras não, do último vídeo de estudo não. Ali foi só o começo, e Elifaz, depois de dizer que uma visão de madrugada viu o Espírito passar e escutar uma voz que perguntava: porventura seria o homem mais justo do que Deus? Na mesma hora, Elifaz quer dizer com isso que Jó, através daquele desabafo dele, está dizendo que está sendo punido sem nada ter feito. E isso não poderia ser tolerado, porque Deus não é injusto. Elifaz diz que jamais Jó seria mais santo e justo do que Deus. Elifaz continua a repreender Jó, mas agora ele olha para os seus dois amigos, que também estão ali nesse debate, sentados do lado de fora da casa de Jó, bem na sua frente. Depois de olhar para seus amigos, Elifaz se dirige a Jó de novo e diz: chama agora, Jó, eu quero ver se há algum que te responda. E para qual dos amigos aqui presentes tu se dirigirá para tentar se justificar? Porque a ira, Jó, destrói o louco, e o zelo ou tentativa demais de se justificar fora do controle termina matando o próprio tolo que faz isso, ou que tenta fazer isso. Eu já vi esses tipos de loucos que se acham melhor no mundo, que pensa que não erra de jeito nenhum. Já vi eles lançar raízes e crescer muito, bem alto com essas ideias, a tal ponto de ter muitos seguidores dizendo que ele é santo mesmo. Mas eu, Jó, amaldiçoei a casa desse homem que tenta se justificar a ele mesmo, porque seus filhos e seguidores estão longe da salvação. É como se fossem despedaçados bem perto da porta e não há ninguém que os livre desse laço terrível de engano. Termina sua comida sendo devorada por aqueles que estão famintos, e até no meio dos espinhos com dor, e que ele tira o pão de comer, e o ladrão, o salteador, rouba tudo que ele tem. Porque do pó, Jó, não nasce a aflição, nem da terra brota o trabalho. Ou seja, tudo nasce de alguma coisa. O trabalho não vem da terra, mas vem do homem que trabalha nela, que trabalha na terra. Por isso, Jó, que o homem nasceu para a tribulação do trabalho. Assim como as faíscas se levantam para voar. Agora Elifaz, vou te dar um conselho, Jó.
eu no teu lugar buscaria a Deus e entregaria a Ele o meu problema, porque não é possível que Ele não faça um julgamento justo. Logo Ele, Jó, que faz coisas grandes e inescrutáveis, maravilhas sem número. Ele dá a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para colocar aqueles que estão com a moral caída em lugares altos, e para que os que estão de luto finalmente se alegrem com a salvação. Ele, Jó, Deus, aniquila as imaginações daquelas pessoas maliciosas para que elas não realizem aquilo que estão tramando. Deus consegue, Jó, pegar os metidos a sabido nas suas próprias astúcias e os conselhos dos perversos com Deus vai de água abaixo. Quando Deus dá o pagamento a esse tipo de pessoas, de dia eles encontram trevas. E em pleno meio-dia, com um sol forte, eles andam apalpando, segurando nas coisas, cegos, sem poder enxergar nada, como se fosse tudo escuridão ao redor deles. Mas já com os necessitados, não, Jó. Aí a coisa muda. Para eles, Deus dá segurança e livra da espada, livra da boca do malicioso e ainda livra aqueles que são mais fortes do que ele, daqueles que são mais fortes do que eles. Dessa maneira, Jó, é que existe esperança para o pobre, porque a iniquidade dessas pessoas mais tapa a boca deles. Por isso, mais uma vez, volto a repetir, Jó, que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende, a quem Deus conserta. Então, por favor, não rejeite a correção do Todo-Poderoso. E sabe por que eu te peço que faça isso, Jó? Porque Deus faz a ferida porque Deus faz a ferida quando está consertando o homem. É verdade, isso dói. Mas Ele é o mesmo Deus que sara essa ferida. Deus fere o homem na tentativa de consertá-lo, para que o homem seja melhor. Mas Deus é o mesmo que cura a ferida que abriu, para que o homem fosse consertado. Se for preciso, em 6 angústias, Jó, Ele te livrará de todas. E na 7ª, o mal jamais te tocará. Ele vai te livrar da fome e da morte. E quando tiver guerra, Deus te livrará da violência também. Com Deus, tu estarás protegido da terrível língua que fala mal dos outros. E não ficarás com medo quando a assolação chegar. Pelo contrário, Jó, quando a assolação e fome chegar, tu vai rir dela e zombar, e não ficar reclamando, como acontece aqui no teu desabafo, Jó. E até os animais da terra tu não temerás, até as pedras dos campos tu terás um acordo com elas, e as bestas feras, os animais selvagens do campo, serão mansos contigo. Somente desse jeito, Jó, é que tu saberás que a tua casa está em paz e visitarás a tua habitação e não pecarás. Também terás certeza que se multiplica a tua descendência e os teus filhos serão tantos como a erva do campo. E quando finalmente chegar a tua velhice, depois da hora da morte, tu farás essa travessia em paz e em bom estado, assim como o trigo é recolhido no tempo certo. Então, Jó, isso tudo que falei é reconhecido e vivido na vida, e não estou te enganando. Isso é fato. E é assim que acontece. Então peço que me escute, que você medite nisso tudo. Confesse a Deus os seus erros e pecados, que tudo isso será e é para o teu bem. Observaram, irmãos, a profundidade do diálogo que está começando? Livro de Jó, capítulo 5, versículos 1 até o 26. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.